quando o medo assombroso toca à sua porta. A velha que vendeu sua alma por um desejo proibido. Numa noite pesada e abafada, a periferia de São Paulo respirava agonia. Clara, com seus 17 anos, voltava do trabalho na padaria. As ruas estavam desertas, as sombras se esticavam. E cada passo que ela dava ecoava como um grito no silêncio opressor. Foi então que ouviu sussurros vindos de um beco estreito e sombrio. Com o coração acelerado, ela desviou o olhar e apressou o passo, já sentindo o frio na espinha. Um arrepio cortou seu corpo, como se algo estivesse observando-a, aguardando o momento certo para atacar. A pequena casa de paredes descascadas, onde Clara e sua mãe viviam, parecia ainda mais sombria na penumbra da noite. A mãe, cada vez mais ansiosa, falava sobre Dona Elvira, uma velha de olhar penetrante que prometia desejos em troca de algo valioso. Clara não acreditava em mágica, mas o brilho nos olhos de sua mãe, ao relatar aquela história, era impossível de ignorar. A pressão das contas, do aluguel atrasado e da falta de comida estava transformando a esperança em desespero. A situação estava insustentável. Dias se passaram e as mudanças em casa eram visíveis. O som de pão fresco e o cheiro de bolo recém-assado agora eram rotina. No entanto, algo não estava certo. Clara percebeu que o quarteirão começava a perder formas conhecidas. Pessoas sumiam, levando consigo sorrisos e histórias. O medo começou a dominar o bairro, e cada ruído à noite era uma faca cravada em seu coração. Há algo na Dona Elvira, murmurou uma vizinha certa noite, enquanto Clara tentava falar sobre suas preocupações. Ela não é quem parece ser. Cuidado. Sob a luz amarelada do poste, Clara sentiu um nó na garganta. Como poderia sua mãe ter desejado a ruína através de um desejo temporário? A velha que realizava promessas tinha um preço e o medo estava se instalando cada vez mais profundo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A noite estava caindo e Clara decidiu investigar. Em conversas discretas, ouviu rumores terríveis sobre Dona Elvira. O que começava como uma esperança se transformava em um pesadelo coletivo. A velha era uma entidade obscura que se alimentava do medo, capturando as almas ávidas por uma vida melhor. Enquanto ouvia as histórias, ela sentia o peso do terror se abater sobre seus ombros. Cada relato a deixava mais frágil, e a imagem da mãe, tão esperançosa, se tornava um tormento. Com um nó na garganta, Clara sabia que precisava confrontar Dona Elvira. Era uma corrida contra o tempo e o medo. À medida que o dia se despedia, a jovem se preparava para o inevitável. O olhar da velha penetra na escuridão, pronta para fazer mais uma recomendação, mais um desejo a pagar. E enquanto ela caminhava para o confronto, a sombra de Dona Elvira se aproximava lentamente, a risada sinistra da velha ecoando na atmosfera como um aviso do que estava por vir. O cheiro de mofo e podridão aumentava à medida que Clara se aproximava do beco. O coração batia descompassado, como se quisesse escapar do peito. A noite tinha um tom pesado, como se a escuridão estivesse viva, observando cada movimento da jovem. O sussurro distante da velha ressoava na mente dela. Cada palavra uma maldição que grudava na alma. Ao entrar no beco, Clara parou paralisada. O ar estava denso, e a luz do luar filtrava-se através de uma janela quebrada, lançando sombras que dançavam nas paredes. Esperas, promessas e desejos tomavam forma nas sombras.
Dona Elvira, murmurou Clara, com a voz trêmula, enquanto olhava em volta. E então, ela apareceu. A velha se materializou como uma figura fantasmagórica. Seus olhos brilhavam como carvão em chamas. Ah, minha querida Clara. Sua voz deslizou pelo ar como um veneno doce. Você veio me buscar, não veio? O sorriso torto dela era uma marca da desgraça. Clara sentiu o estômago embrulhar. Tô aqui para falar sobre minha mãe. Clara tentou ocultar o medo, mas sua voz traiu-a. O que você fez com ela? O olhar de Dona Elvira se intensificou. Fiz o que qualquer mãe faria por sua filha. Ofereci esperança em troca de um preço. Agora, a vida vem com obrigações. Ela desejou e pagou. Donos de desejos, minha querida, sempre têm um preço a pagar. Clara vacilou. As palavras da velha ecoavam na mente dela. Os rumores sobre a velha estavam se tornando realidade, e a ideia de que sua mãe estava presa em um ciclo de promessas sinistras era insuportável. Lembrou dos rostos que desapareceram na vizinhança e a sensação de que a própria cidade começava a derreter em tristeza. Me diga o que fazer, como libertá-la. O desespero asfixiava Clara. A velha fez uma pausa, como se meditasse sobre a reação da jovem. Um desejo é um pacto, e todo pacto exige um pagamento, disse Dona Elvira, arrastando as palavras. Apenas um desejo pode libertá-la, mas você precisará abrir mão de algo ainda mais valioso. Clara sentiu o calor subir à cabeça. O quê? O que você quer? Eu pagarei. Oh, querida, o que você tem para me oferecer? Você ainda não percebeu? A esperança é a moeda mais deliciosa. A velha se aproximou e a escuridão parecia aglomerar-se ao redor dela, como se o próprio beco estivesse respirando as palavras. Clara se viu estremecer. Dona Elvira esticou a mão, exibindo um pequeno medalhão em sua palma. Se você realmente quer salvar sua mãe, precisa agir rapidamente, porque nada é eterno. Um tratamento deve ser feito antes que o sol nasça. A decisão é sua. A escolha vem com uma consequência. Qual consequência? Clara perguntou com a voz embargada. Cada desejo tem um eco. O que há de você, Clara? Você está disposta a se despir de sua própria alma? A pergunta ecoou, e o medo tomou conta, mas não tanto quanto a determinação de não perder a mãe novamente. A noite se tornava mais sombria, e a forma de sombra da velha intensificou-se. Enquanto o tempo escorria como areia entre os dedos, Clara olhou fixamente para o medalhão, sentindo a pressão da escolha se acumulando. E em meio à escuridão, uma nova voz soou em sua mente, mais forte e mais inquietante. O que você realmente está disposta a perder? A respiração dela ficou pesada. O preço pela esperança seria mais do que ela poderia imaginar. Com um passo incerto à frente, Clara tomou fôlego e, com o olhar fixo no medalhão, questionou em voz alta. O que fará por mim se eu aceitar? E assim, no envelope de sombras do beco, o destino de Clara encontrava seu caminho em um abismo desconhecido e aterrador. Clara sentiu o peso da pergunta pairar no ar, como se a própria noite tivesse segurado a respiração. O medalhão brilhava suavemente, uma luz fria que parecia pulsar em sincronia com o seu coração acelerado. A velha inclinou a cabeça, um sorriso diabólico se espalhando pelo rosto enrugado. Ah, se você aceitar, muitas portas se abrirão, e seu desejo se tornará carne. A promessa encheu o espírito de Clara de uma mistura de esperança e terror. Mas, e se o preço for maior do que eu posso pagar? Suas palavras saíram em um sussurro. Dona Elvira fez uma pausa calculada, permitindo que o silêncio se arrastasse. Cada desejo é como um eco que ressoa por todo o universo. O que você dá à luz terá suas consequências, minha querida, e a vida é um jogo desleal às vezes. Se você estiver disposta a arriscar, o bem que você busca pode muito bem vir.
mas um valor terá que ser pago. Clara engoliu em seco. A lembrança da mãe, tão levemente presa entre a vida e a escuridão, preenchia sua mente. Os olhos da velha brilhavam com uma espécie de volúpia. Lembre-se, você não teme o que pode acontecer com sua alma? Já viu a escuridão consumir muitos antes de você? Ela se delicia no desespero. Ela hesitou, mas a imagem da mãe, implorando por ajuda, a manteve firme. Eu aceito. A voz dela foi firme, como se estivesse assinado um próprio destino. Os olhos de Dona Elvira se abriram mais, e numa fração de segundo, a atmosfera mudou. As sombras dançaram ainda mais frenéticas nas paredes do beco, lançando figuras grotescas que pareciam se contorcer e se radiar ao seu redor. A velha estendeu o medalhão, e antes que Clara pudesse tocá-lo, ela o puxou de volta. Mas, minha querida, antes de você receber o que deseja, algo meu precisa ser entregue. O que você quer? Clara se sentiu insatisfeita. Um nó na garganta. Eu quero seu medo. Dê-me a sua incerteza, o que lhe impede de seguir em frente. É o medo que alimenta tanto da escuridão nessa cidade. O preço a pagar é que você nunca poderá sentir medo de novo, explicou Dona Elvira, sua voz agora ecoando com fervor. O coração de Clara disparou novamente. E se eu não conseguir manter esse medo sob controle, então você viverá uma vida em que nem a dor, nem os pesadelos a atormentarão. Viverá no vazio sem sentimento, talvez nem saberá o que perdeu. E a alma da sua mãe será resgatada em troca. Um momento de silêncio, como se o beco absorvesse as palavras. Clara olhou para o medalhão e para a velha. Um conflito cruento se desenrolava dentro dela. Livrar-se do medo parecia um sonho. Mas e os ecos que isso traria? O vazio que poderia se instalar em seu coração a aterrorizava mais do que qualquer sombra. Com a mente girando, Clara hesitou. Se eu não tiver medo, como saberei que estou viva? A velha sorriu, um sorriso que mais parecia um corte na pele. Você terá que decidir agora. O tempo é um ladrão traiçoeiro neste lugar. Um momento de vacilo e tudo que ama pode se desvanecer. O beco gemeu. O ar ficou tinido e gelado. Clara sentiu uma onda de desespero engolfar seu ser. Umas gotas de suor escorriam pela testa. Uma brisa gélida a envolveu, trazendo murmúrios do passado. Sombras passaram por seu corpo, sussurrando promessas de um futuro que se tornava cada vez mais intangível. Com todas as forças, ela olhou nos olhos de Dona Elvira, dessa vez segurando o olhar, mesmo que um frio percorresse sua espinha. E se o que eu realmente quero é não fazer nada? O sorriso da velha se desvanecia na escuridão, e uma dúvida percorreu o rosto enrugado. Ah, até o silêncio tem um preço, minha jovem. O beco parecia pulsar, como se as próprias paredes tivessem ouvidos. A atmosfera se intensificou. O tempo girava contra ela, enquanto a decisão pesava em seu coração. O eco do desejo e do medo lutavam em uma batalha feroz. Mas Clara... Novos sussurros começaram a se formar. O que está disposta a perder se não tomar uma decisão agora? O sinal era claro. O destino não esperaria eternamente. A pergunta pairava no ar, um desafio assustador. O que ela faria agora? Clara sentiu o peso da escolha esmagar seu peito, como se um muro de pedras se erguesse em volta dela. As sombras se contorciam com um frenesi palpável, sussurrando palavras que dançavam em seus ouvidos, instigando-a a sucumbir ao seu próprio desespero. Faça isso, minha querida. Entregue-se ao desejo. Deixe o medo ir. A voz de Dona Elvira soou como um canto hipnótico, muito mais sedutor do que aterrorizante. Mas Clara sentia a urgência no ar, como se algo ameaçador estivesse prestes a despencar sobre ela. O medalhão pulsava, agora com uma intensidade macabra. Seu brilho iluminava os traços do rosto enrugado da velha,
que parecia cada vez mais uma entidade sombria do que um ser humano. Clara engoliu em seco. O que aconteceria se ela aceitasse? E se os ecos do desejo se tornassem em pesadelos infindáveis e silenciosos? O que você realmente deseja, Clara? A velha continuou, inclinando-se para mais perto, as fechaduras de seu cabelo, desgrenhadas e grisalhas, parecendo se esticar para tocar a jovem. Você quer sua mãe de volta, não é? Não quer vê-la sofrer mais. As lembranças de sua mãe a atingiram como um soco no estômago. Clara sabia que tinha que agir. Com um movimento desesperado, ela respondeu: Eu quero que ela volte para mim. Naquela fração de segundos, um sorriso maligno estourou no rosto de Dona Elvira. A velha balançou a cabeça lentamente, como se estivesse saboreando a expressão de angústia de Clara. Há sempre um preço, minha querida. Você está disposta a pagá-lo? Qual é o preço? Clara perguntou a voz trêmula. Seu medo. E talvez algo mais. Você terá que viver sem saber o que é temor, conhecerá uma vida de emoções apagadas. Isso é o que quer? A velha se aproximou, a luz do medalhão refletindo em seus olhos, agora parecendo buracos negros. Um frio intenso envolveu Clara como um manto. A dúvida contorcia seu coração. Ela lacrimejou, assustada com a ideia de perder o que a tornava humana. E se meu desejo apenas trouxer mais dor? O que acontecerá se eu não suportar este vazio? Clara sentia a pressão da escolha quase esmagadora. Dona Elvira deu um passo para trás. O ar tenso ao redor dela vibrava. Que tipo de vida você tem sem amor, sem paixão? Pense. Como pode ter certeza de que sua mãe quer uma filha que não sente? O sorriso da velha tinha um toque de desprezo. As sombras pareciam se unir, como criaturas famintas esperando por um sinal. Clara respirou fundo. Uma parte dela quase desejava saltar. A outra estava paralisada pelo horror. Clara. Uma voz suave a interrompeu. Não era a velha, mas um sussurro familiar e distante que a fez estremecer. Era sua mãe. Por favor, não faça isso. O som era tão claro, tão real, que Clara sentiu uma onda de calor em seu peito. Seu coração se acelerou, e lágrimas se formaram em seus olhos. Mãe, é você? Sua mente navegava em um mar de incertezas, a conexão aclamando seu desejo de ser livre do medo, mas ao mesmo tempo repudiá-lo, sentindo que a nostalgia a puxava para a superfície. Dona Elvira observava-a com uma confiança gelada, as sombras ao redor parecendo se agitar, como se a cidade em si encarasse Clara, esperando sua resposta. O relógio invisível corria, e cada batida ressoava em seu coração. Clara! A voz se esmaecia, e uma sensação de desespero tomou conta de seu ser. O que você quer realmente? Uma decisão feroz flamejava em seu interior, mas ela estava dividida. Se entregar ao medo ou se livrar dele? A velha olhou com olhos de previsão. Escolha seu caminho, Clara. O tempo se esvai e com ele a chance de mudar tudo. Clara sentiu-se envolta em um turbilhão e a pressão encadeou seus pensamentos. Uma lágrima escorreu de seu rosto, enquanto a dúvida e a esperança se entrelaçavam como uma dança obscura. A palavra que saiu de seus lábios denotou a angústia de sua alma. Mãe, e naquele instante, as sombras em torno dela começaram a dançar de forma frenética, apontando para um futuro que Clara ainda não podia compreender. Ela estava prestes a desatar o nó de seu destino. Mas ao olhar para a velha, ela percebeu que a verdadeira pergunta ainda estava no ar. Clara se viabilizava em seu trágico dilema. Seria possível salvar a mãe sem perder a própria alma? Um grito distante ecoou, e as sombras começaram a formar um círculo ao redor. Clara não tinha mais como adiar sua escolha. O beco parecia pulsar com uma raiva contida, como se aguardasse sua resposta.
Agora é só você, Clara. O que você fará? Clara respirou fundo, sentindo seu coração disparar dentro do peito. A tensão no ar era palpável, como se as sombras se preparassem para atacar a qualquer momento. A voz de sua mãe ainda ecoava em sua mente, um eco de amor e cuidado, mas também de advertência. Ela precisava fazer sua escolha, e a pressão era insuportável. O que você deseja, Clara? Você é a única a decidir seu destino. Dona Elvira insistia, sua voz agora se transformando em um sussurro persuasivo, como o vento soprando entre as árvores em uma noite sombria. Eu quero minha mãe de volta. Repetiu Clara, mais para si mesma do que para a velha. As palavras pareciam se arrastar, cheias de insegurança. Mas o desejo ardia em seu coração como um fogo incontrolável. Ela precisava de sua mãe, precisava dela como uma âncora em meio ao turbilhão de dor que a cercava. Então aceite o preço. A velha murmurou, seu sorriso ampliando, revelando dentes amarelados como os de um predador. Em troca de sua coragem, eu trarei a mulher que ama. Você não terá mais medo, e sua vida será preenchida com sua presença novamente. Clara fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando entender todas as implicações da oferta. Ela se via em casa, ouvindo o riso suave de sua mãe, sentindo seu abraço caloroso. Seria isso verdade? O medo a impedia de ver a realidade. Mas e se Dona Elvira estivesse apenas brincando? Poderia Clara realmente suportar uma vida sem emoções? As sombras começaram a se unir, formando figuras grotescas que pareciam se alimentar de sua hesitação. Clara sentiu um frio gelado percorrer sua espinha, e as vozes das sombras se intensificaram, sussurrando promessas de alívio, mas também de tormento. Faça sua escolha. Elas uivaram, quase como se fossem uma única entidade, cada fio de suas vozes infundindo o beco com um desespero inesgotável. Clara estendeu a mão, seu corpo tremendo. Não havia apenas um desejo de ter sua mãe de volta, mas uma luta feroz contra o medo que a paralisava. Ela se lembrou de momentos passados, quando sua mãe segurava sua mão e a fazia sentir que nada poderia ser mais seguro do que esse toque. A conexão que ela tanto desejava. Eu quero minha mãe, Clara disse, a voz decidida agora, mas ao mesmo tempo assombrada pelo desconhecido. Dona Elvira fez uma pausa, seu corpo curvado em uma expectativa indecorosa. Se este é seu desejo, então aceite o acordo. Não poderá voltar atrás. Este é o seu único momento. A luz do medalhão brilhava, pulsando com um poder hipnótico. A cada pulso, Clara sentia seu medo ser sugado para dentro da joia antiga. Era como se uma parte dela estivesse se desfazendo, enquanto outra surgia. Uma Clara que não conhecia, mas desejava ardentemente. Eu aceito, gritou, e as palavras ecoaram como um trovão por todo o beco. A resposta ecoou ao redor, fazendo as sombras estremecerem e se espalharem. Dona Elvira sorriu com satisfação, mas Clara percebeu a mudança no ambiente. As sombras pareciam se agitar de maneira errática, como se estivessem perdendo o controle. O frio aumentou, como se uma tempestade estivesse se formando. Seu desejo será atendido, mas lembre-se, cada escolha traz consequências. Prepare-se. A velha começou a entoar palavras de um encantamento obscuro, e o ar em torno de Clara se começou a distorcer, criando uma sensação de desmoronamento de sua própria essência. Uma luz intensa explodiu do medalhão, ofuscando tudo ao seu redor, e Clara sentiu uma dor profunda atravessando seu ser. Ela gritou, mas só um eco vazio de sua própria voz desagradável via, e em um instante, tudo ficou escuro. Quando a escuridão finalmente se dissipou, Clara estava em um lugar que lhe era familiar, mas não podia sentir a presença reconfortante de sua mãe. A casa parecia exata, mas havia algo sufocante no ar. Ela estava sozinha,
e um frio inquietante a cercava. Não é bem como você esperava, não é? Dona Elvira sussurrou atrás dela, a voz instigante e divertida. Seu desejo foi concedido, mas talvez a verdade do que você precisa esteja mais distante do que imaginou. Os medos que Clara deixou para trás agora voltavam como fantasmas, e a incerteza do que viria a seguir a deixou paralisada. Afinal, o preço estava por vir, e ele poderia ser mais do que sua alma poderia suportar. Clara. O sussurro familiar da mãe, agora tão distante, ecoou em sua mente enquanto os sentimentos despertavam uma nova onda de pânico. Você está pronta para descobrir o que realmente perdeu? Clara deu um passo hesitante para frente, sentindo a madeira fria e estrondosa do chão sob suas mãos. O ambiente parecia estático, incapaz de carregar o peso de suas lembranças. As paredes, antes tão quentes e acolhedoras, agora vibravam com ecos de um passado perdido. Havia algo disforme no ar, um cheiro de mofo e dor, como se a própria casa estivesse chorando. Clara. A voz de sua mãe sussurrou de novo, mas agora era mais um lamento do que um chamado. A familiaridade que trouxe conforto estava agora nuançada com uma tristeza profunda. Clara olhou em volta, o coração acelerando à medida que um frio profundo se instalava em seu peito. É uma ilusão, disse Dona Elvira, agora ao lado dela, e marcando o espaço com um sorriso perturbador. Você desejava sua mãe de volta, não? Então olhe ao seu redor, mas prepare-se, pois a verdade pode ser dolorosa. Cadê minha mãe? Clara perguntou, a incredulidade despedaçando-se em pânico. O mundo ao seu redor começou a girar, tornando-se cada vez mais confuso. As sombras dançavam, e algo na superfície do chão parecia se contorcer e sussurrar. Ela está aqui, mas não como você gostaria. A velha puxou Clara para mais perto, os olhos rasgados de loucura refletindo a luz fraca da casa. Aqui, a sua realidade foi moldada. Aquilo que você buscou vai além do entendimento. Clara olhou mais de perto e a distância ressoou com risos e gritos. Eram ecos de risadas que faziam seu coração doer, de rostos que não se mostravam. Mãe? Chamou, e sua voz soou estridente, como uma criança perdida no labirinto da dor. Finalmente uma figura surgiu na penumbra. Era sua mãe, mas havia algo de estranho em sua expressão. O sorriso doce estava distorcido, mais como um reflexo de sofrimento. Clara, sussurrou a mulher, como se estivesse presa em uma neblina de tristeza. Você realmente pediu por mim? Sim, mãe, eu preciso de você. Clara exclamou, mas, conforme se aproximava, a figura de sua mãe desapareceu em um borrão de sombras e lágrimas. Clara congelou, observando o que restava. Um vazio, a ausência que ecoava em seu interior. Veja, querida, sua escolha não foi apenas uma súplica por uma presença. Sua coragem, que seria seu elo, tornou-se um fardo. Dona Elvira riu, sua voz como um veneno, infundindo cada palavra com uma malícia que fazia os pelos da nuca de Clara se eriçarem. O que você fez com ela? Para onde ela foi? O desespero começou a tomar conta, os sentimentos turbulentos borbulhando à superfície. Clara percebeu que a casa se tornava cada vez mais sólida, como se seu desejo estivesse selado entre os muros quebrados. Ela é sua agora, mas não da maneira que você imaginou. Para cada desejo mal formulado, suas expectativas são uma prisão. As palavras de Dona Elvira ressoavam como um mantra, repetidas pela voz em sua cabeça. Silêncio. Um silêncio que parecia se estender, criando uma onda de ansiedade que a envolvia. Clara teve a impressão de ouvir um gesto distante, uma chamada em meio ao abismo que se formava. Mãe! Gritou novamente, mas a casa apenas devolveu a ela um eco vazio. E enquanto a escuridão ao redor crescia,
Clara percebeu o fio entre o desejo e a realidade se esticar ainda mais. O que ela realmente tinha conseguido? Você deve descobrir, Clara, Dona Elvira murmurou com um sorriso diabólico. As sombras irão revelar sua verdadeira forma, mas esteja avisada, a realidade que você conhece pode se desvanecer num instante. Uma explosão de escuridão engoliu a casa, puxando Clara para um abismo profundo e desconhecido. E enquanto ela caía, sua mente explodia em questões. Ela realmente queria sua mãe de volta? Ou essa era apenas mais uma armadilha? Neste comecinho aterrorizante de sua nova realidade, Clara se viu cercada por rostos desconhecidos que a observavam com olhos famintos. Isso era apenas o começo. E tudo que poderia seguir estaria longe do que ela esperava. Você irá descobrir o que é realmente precioso, Clara. Mas talvez você não esteja pronta para isso. A urgência da voz de Dona Elvira escapou como um vento gélido e a queda continuava sem fim. E no eco distante, uma pergunta ecoou em meio à escuridão. O que você está disposta a sacrificar para obter o que realmente deseja? Clara abriu os olhos lentamente, sentindo-se como se tivesse retornado de uma longa viagem. Porém, em vez de segurança, a escuridão a envolvia e aquele mesmo cheiro de mofo começava a entorpecer seus sentidos. O lugar não tinha nome, mas a sensação de estar presa em um labirinto sem saída era inegável. As paredes pareciam se aproximar, pulsando como se tivessem vida própria. Ela se levantou, as pernas tremendo, e encarou a multidão de rostos distorcidos que a rodeavam. Olhares vazios, fixos, como se esperassem algo dela. Pânico gelou sua espinha. Quem são vocês? Clara questionou seu próprio eco como resposta. Mas na verdade ela não queria saber. A verdade que poderia vir daquelas figuras era aterrorizante demais para ser confrontada. Conforme se movia, Clara tentava discernir os rostos. Eram conhecidos e estranhos ao mesmo tempo, como se fossem versões distorcidas de pessoas que a rodeavam em sua vida. Amigos, parentes, até mesmo a mãe de um distante vizinho. Todos ali, perdidos em um nevoeiro de desejos inconfessáveis. Você trouxe a dor para nós, sussurrou um dos rostos, uma mulher com cicatrizes que pareciam contar histórias de sofrimento. Clara recuou, o olhar se perdendo na expressão de desespero à sua frente. Nós somos as almas que desejavam algo mais, que deram tudo em troca de um sonho. Disse outra figura, um homem de olhos vazios, a boca costurada como se não pudesse mais gritar. Você se preparou para essa realidade, Clara. Você é uma de nós agora. Não, eu não pertenço a vocês. Clara gritou, mas a certeza começava a se desvanecer com seus gritos. Os rostos começaram a se aproximar, como se uma onda de desespero estivesse prestes a engoli-la. Ela tinha certeza de que ouvira as palavras de Dona Elvira em algum lugar do fundo de sua mente. Para cada desejo mal formulado, suas expectativas são uma prisão. De repente, uma luz surgiu no fundo do espaço escuro e Clara se lembrou de que não estava sozinha. Sua mãe. O coração dela disparou na esperança de revê-la. Clara correu em direção à luz, atravessando as figuras sombrias que, de alguma forma, pareciam tentar puxá-la de volta. Mãe, espere! Clara chamou, e a luz começou a brilhar mais intensamente. O rosto de sua mãe apareceu, mas desta vez diferente, sem distorções. Uma mulher andrógina. Suas feições eram uma mistura da imagem de Clara com outros traços de rostos pela casa, como se ela houvesse se moldado a partir das esperanças e medos que Clara carregava. Clara. A voz veio como um sussurro suave, mas carregado de dor. Você não pode ter o que deseja sem aceitar o que isso significa. É você. Mãe, eu quero voltar. Eu preciso de você. Clara implorou, seu desespero intensificando-se à medida que sombras tentavam cercá-la. Você não pode ter-me de volta sem sacrificar partes de quem você é.
A voz ressoou mais uma vez, mas agora parecia flutuar, etérea, como se algo estivesse indo embora. A luz começou a falhar, e a escuridão se movia como um predador faminto prestes a atacar. Aquela figura estava desaparecendo. Clara sentiu o pânico tomar conta dela. O que estaria disposta a sacrificar? Um desejo, um sonho, parte de sua própria identidade. E enquanto todos aqueles rostos famintos se aproximavam, ela teve certeza de uma coisa. A verdade que ela buscava ecoou em sua mente. Como eu posso voltar? Clara gritou, a voz rasgando a escuridão. Neste instante, algo pulsou ao seu redor, e a casa tremeu com a força de um tremor. Uma fissura se formou, serpenteando sob seus pés. O chão começava a desmoronar, e Clara percebeu que poderia perder tudo. Sua mãe, aqueles momentos que tanto queria, ou a própria essência do que era. Você deve escolher, Clara. O que você está disposta a perder? Em meio ao abismo que se abria à sua frente, Clara fechou os olhos e respirou fundo. Era a hora de uma decisão dolorosa. E, enquanto a escuridão tentava puxá-la, Clara sentiu que o verdadeiro teste estava prestes a começar. Você deve fazer sua escolha, e o que você decidir ecoará para sempre. As palavras penetraram profundamente, e Clara entendeu. O verdadeiro horror estava apenas começando. Com um último lampejo de coragem, ela desviou o olhar para as sombras à sua volta, procurando respostas naquelas faces famintas, sentindo que, mesmo diante do nada, a escolha dela poderia mudar tudo. E então, a pergunta invadiu sua mente, retumbando. Até onde você iria por amor? A escuridão se tornava opressiva, e Clara sentia que o chão debaixo dela estava se fragmentando, como se o próprio espaço a traísse. Já não havia rostos claros, não mais figuras que buscavam algo dela. As sombras eram agora um mar de braços e mãos esqueléticas que tentavam agarrá-la, puxá-la para a profundidade do desconhecido. O pânico a entorpecia, e em meio a esse verdadeiro pesadelo, uma ideia surgiu em sua mente. E se ela escolher aquele desejo que não estava disposta a abrir mão? Desistir não é uma opção, gritou para as figuras ao seu redor. A certeza a invadiu. Não poderia ceder ao desespero. Uma nova luz surgiu, mais forte e intensa, como um farol cortando a negridão. Clara dirigiu-se em direção a ela, os batimentos cardíacos acelerando enquanto as sombras a perseguiam com um frenesi. Ela sentia a gratificação do desejo imortal em seu peito. O quanto valeria lutar por isso? A luz a envolveu, e Clara se viu em uma sala diferente, uma sala com paredes de pedra. A atmosfera, apesar de densa, tinha um cheiro familiar. Ervas, velas e algo mais, um encosto pesado que parecia se arrastar como uma névoa. Ao seu redor, estava um altar, cercado por velas acesas. Cada chama dançava como um espírito buscando liberdade. Dona Elvira estava lá, sentada em uma cadeira alta, seu sorriso distorcido, como se cada um daqueles sorrisos existisse em um equilíbrio tênue entre o horror e a expectativa. Então você decidiu, Clara, ela disse, sua voz fazendo eco nas paredes como um lamento ancestral. Você veio buscar o que perdeu. Eu não quero mais isso. Quero voltar. Clara gritou, mas sua voz soava vazia, perdida em meio ao eco das paredes. A velha inclinou a cabeça. Seus olhos brilharam como chamas de um fogo que não se apaga. Há um preço a pagar por seus desejos, querida. A escolha não é fácil. Os desejos têm formas, e para recebê-los, você deve dar algo em troca. Algo de valor. Clara sentiu a verdade profunda nas palavras de Dona Elvira. Cada desejo que ela alimentava, cada sonho que guardava, exigia um sacrifício. A ideia a aterrorizou. Ela precisava entender isso, precisava saber qual seria o custo dessa luta. Estou disposta a arriscar, quero a minha vida de volta. Clara afirmou,
encorajando-se, mesmo sabendo que as sombras ainda a observavam, esperando para seduzi-la com promessas enganosas. Assim que as palavras saíram de sua boca, todas as velas começaram a apagar uma a uma, como se algo estivesse se aproximando. Então prepare-se para o que está por vir, Dona Elvira declarou, e a sala ficou imersa em um manto de escuridão, o horror a engolindo novamente. Clara sentiu a temperatura cair, um frio gélido penetrando até os ossos, e uma sinfonia de sussurros começou a ecoar, como um coral de almas agonizantes. Você está disposta, Clara? O que você fará para voltar? Com a voz do medo reverberando em sua mente, ela deu um passo à frente, determinada a fazer um sacrifício. Eu darei o que for preciso. E nesse exato momento, um grito cortou o ar. Um grito que não parecia vir dela, mas de algo mais profundo, uma parte de sua alma gritando contra o preço de sua escolha. As sombras avançaram, mais sombrias do que nunca, como ondas violentas prestes a engolir a luz. Clara sentiu que as figuras se tornavam mais tangíveis, mais reais. O desespero a abraçava mais uma vez, e a velha, com seu olhar inabalável, a observava. Você terá que escolher, Clara. O que você pode perder é o que você teme mais. Pense bem. As palavras soaram com uma força aterrorizante, e Clara ficou paralisada, a mente repleta de dor. Com um último resquício de determinação, Clara vislumbrou algo nas sombras ao seu redor. Uma escolha que ela nunca pensou que teria que fazer. Era o que mais amava, ou o que nunca poderia ser. A pergunta ecoou mais uma vez, e agora mais intensa. Até onde você estaria disposta a ir por amor? Clara sentiu o ar pesado ao seu redor, quase palpável. As sombras regurgitavam suas ansiedades, formando figuras grotescas que dançavam à sua volta, como se esperassem pela sua escolha, pelo seu sacrifício. O eco da voz de Dona Elvira ressoava em sua mente, invadindo seu ser. O que você pode perder é o que você teme mais. Pense bem. As visões do que mais a assustava começaram a se desenhar nas sombras. Primeiro seu irmão Lucas, a imagem borrada de um sorriso que se apagava aos poucos, sufocado pelas trevas. Depois, a imagem de sua mãe, os olhos marejados, o rosto marcado pela dor. O que ela faria estava prestes a ser muito mais do que uma decisão. Seria uma condenação. Não! Gritou como se pudesse afastar a realidade com um grito. Mas as figuras permaneciam, insistentes, sedutoras, como a própria dúvida viajando na escuridão. Dona Elvira se levantou lentamente, os trajes da velha parecendo se arrastar junto com ela, um movimento quase serpentino. Você tem a chance de alcançar seu desejo, mas precisa decidir. O que você está disposta a perder para ter de volta o que já foi seu? O coração de Clara disparou. Uma mistura de medo e urgência a impulsionava. Ela olhou ao redor, buscando um fio de esperança. Se eu puder ter Lucas de volta, eu daria qualquer coisa, confessou, as palavras saindo em um sussurro abafado. As sombras se agitaram em resposta, e Clara pôde sentir a escuridão se espessando, como se algo estivesse preparando uma resposta. Seja mais específica, Clara. Desejos exigem clareza. O que você daria em troca de sua felicidade? A voz de Dona Elvira era agora um sopro suave, quase sedutor. Ela respirou fundo, as lágrimas brotando de seus olhos. Meu sofrimento. Se isso puder trazê-lo de volta, eu aceito viver em dor se for preciso. As sombras vibraram, fazendo os olhos de Clara se arregalarem. As velas ao redor começaram a reacender, uma a uma. A luz amarelada refletia as formas deformadas que dançavam na escuridão. Era como se uma corrente de energia estivesse pulsando entre Clara e aquelas criaturas sombrias, algo que a envolvia em um manto de tentação. Uma escolha corajosa, Dona Elvira murmurou, enquanto parecia flutuar até o altar.
Você não tem ideia do que isso significa. Sofrimento pode ser cruel e eterno. Mas será. O desejo tem seu preço. Novamente, Clara ouviu o sussurro das almas. Elas estavam ali, observando, testando-a. Um desejo feroz se acendeu em seu interior, um impulso primal que a impelia a seguir em frente. Sim, eu aceito, gritou Clara, a voz ecoando como uma afirmação de poder. Desejo meu irmão de volta. Estou disposta a qualquer coisa. Nesse instante, as sombras se agitaram frenéticas, e Clara sentiu uma força esmagadora a ultrapassar. A sala tremeu, as paredes parecendo se fechar, mas a velha se mantinha firme, imutável. Então que assim seja. Para cada vitória, um custo. Para cada retorno, uma perda. A essência de Clara se retorceu em angústia quando um grito se ergueu do centro da sala, um lamento que parecia sair de seu próprio ser. Dê-me o que você me prometeu. Clara exigiu e a sala explodiu em uma luz ofuscante. Cortinas de sombras foram arrastadas para longe, revelando uma visão que fez seu coração parar. Ela estava de volta à sua casa, mas a sensação de que algo estava errado a envolveu imediatamente. A atmosfera estava pesada. Não havia risos, nem aquele aconchego habitual. Tudo parecia vazio, desprovido de vida. E em um canto da sala, a porta do quarto de Lucas estava entreaberta. Clara engoliu em seco, uma expectativa aterrorizante a consumindo. Lucas? Chamou, e a voz a percorreu como um eco distante. O que estaria esperando por ela lá dentro? As sombras dançantes que se formaram em sua mente podiam ter cegado sua percepção. Poderia mesmo reviver seu irmão sem pagar um preço ainda maior. Com o coração disparado, ela se aproximou da porta. A mão tremeria ao tocá-la. O que poderia acontecer a seguir a consumiria de vez. Aquele desejo, agora, a transformava em uma nova forma de desejo e terror. O que a aguardava atrás da porta? O que ela realmente havia sacrificado? E mais importante, Lucas ainda seria o mesmo, ou um eco sombrio do que já fora? Clara hesitou, a palpitação se intensificando. Então, a porta se abriu lentamente, revelando a escuridão que esperava por ela. Clara respirou profundo, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A luz da sala parecia se apagar, e todo o calor que ela ficou aguardando se dissipou quase que instantaneamente. A porta rangeu, revelando um quarto imerso na penumbra, com apenas alguns raios de lua tentando resgatar a sensação de casa que antes era tão familiar. Lucas! Chamou suavemente, sua voz tremendo de emoção à espera de uma resposta. Mas só o silêncio seguia em resposta, afagado pelo som distante da brisa que entrava pela janela entreaberta. O frio invadiu sua pele, fazendo-a arrepiar. A escuridão parecia se mover, dançando suavemente em torno dela como um predador à espreita. Ela avançou, o som do seu próprio coração ecoando em seus ouvidos. A luz fraca fazia sombras se contorcerem nas paredes. Clara parou na entrada do quarto, o medo a envolvendo como um cobertor pesado, um presságio do que poderia acontecer. A imagem de Lucas, aquela que habitava sua memória, começou a se fragmentar, como se uma névoa começasse a tomar conta. As lembranças vibraram em sua mente, trazendo o riso, o calor do abraço e a segurança de saber que ele estava ali, perto dela. Mas agora, tudo parecia distante, perdido em um mar de incertezas. Ela daria qualquer coisa para trazer seu irmão de volta. A dor que sentia era profunda, um buraco negro cavando seu coração. A reação foi instintiva. Um impulso de raiva e desespero a invadiu. Se você estiver aqui, Lucas, por favor, me mostre. Ela gritou, a voz carregada de dor. Não haveria mais sombra, não haveria mais espaço para medos. Aquela era uma questão de amor. E como se respondesse ao chamado, uma luz fraca começou a brilhar atrás da cortina do quarto. Clara se aproximou, esperando vê-lo ali, seu irmão, tão real quanto as lembranças que aprendiam a realidade.
Ela puxou a cortina com toda a força e a luz se intensificou. Mas quando a cortina se abriu, o que restou foi um eco de solidão. No lugar de Lucas, uma imagem distorcida apareceu. A silhueta dele estava ali, mas os olhos eram vazios e sem vida, como um reflexo de trás de uma porta sem saída. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Lucas chorou ao reconhecer aquele corpo, mas o que restou não era mais que uma sombra perdida, um eco do que havia sido. Ele a olhou, mas não como seu irmão. Era uma expressão vazia, fome e tristeza em um mesmo olhar. Clara entendeu que ao trazer Lucas de volta, ela não poderia recuperar a essência que o tornava seu. O desespero e a traição a invadiram, como se a velha estivesse lá em algum lugar, rindo de sua luta. "O que você fez com ele?" gritou, consumida pela angústia e pela dor do que acabara de testemunhar. "Eu sou o que você trouxe", disse a imagem de Lucas, mas a voz não era dele. Era uma mistura disforme de risos e lamentos, um eco sem propósito. "Você me queria de volta. Não se esqueça do preço que pagou." Clara caiu, segurando a cabeça com força, tentando afastar os ecos contorcidos da sua mente. O que antes parecia um desejo ardente agora a deixava paralisada, um vazio pulsante em seu peito. Ela havia desejado a vida de Lucas de volta, e embora ele estivesse ali, estava preso à escuridão. "Não, isso não pode ser tudo", gritou, mas a sua voz apenas ressoou pelas paredes, fazendo ecoar a verdade amarga de sua escolha desesperada. As sombras começaram a dançar novamente, o poder da transição de suas emoções energizando o ambiente. E Clara soube que precisava confrontar tudo o que havia se tornado. As figuras distorcidas a cercavam novamente. Os murmúrios se intensificaram, como ventos uivantes bravias. "Você não pode ter o que deseja sem aceitar o que isso significa." Sussurros ecoavam, e a sala começou a tremer ao seu redor. O ambiente moldava-se como um pesadelo prestes demais para ser controlado. E Clara percebeu que precisava tomar mais uma decisão. "Eu não posso viver assim, eu não posso", ela começou a implorar. Mas a realidade estava ao seu redor. Dona Elvira estava emergindo da escuridão mais uma vez. A velha sorriu, um sorriso que parecia perfurar a própria luz. "Você não entendeu, não é? Cada sacrifício traz consequências. O que você entregou foi parte muito mais profunda do que pensava." A velha a observava, tranquila e sorridente. Clara provou o medo novamente e conseguiu sentir a escolha que ecoava em seu ser. O que tinha a perder ainda era mais que só dor. O amor, a esperança. O que restava dela? E como um último esforço, Clara ergueu a cabeça, encarando Dona Elvira nos olhos. Ela não era apenas uma jovem sem esperança mais, ela era uma lutadora. "Não estou pronta para ceder ao desespero. Se Lucas está aqui, pode ser que haja uma maneira de salvá-lo de você e de mim mesma." "Ah, querida." A velha riu, seu sorriso se ampliando com uma malícia. "A verdadeira luta não é salvar a alma alheia, mas a sua. Você ainda tem que descobrir que o que você deseja pode não ser o que o seu coração realmente precisa. O poder que você busca não se encontra na escuridão, mas na luz que você nega." As palavras da velha permeavam suas dúvidas enquanto Clara se esforçava para ver o caminho adiante. A luz da esperança ainda circulava com ela, e o eco de sua própria voz ressoou em sua mente. Ela precisava encontrar uma nova estratégia, uma nova maneira de ver as coisas. Para cada escolha existe uma consequência, mas eu sei que o amor sempre busca um jeito, mesmo na dor. Eu não desisto de Lucas." Clara disse, a força renascendo em seu peito. "Se isso significa lutar contra você e suas sombras, então que assim seja." E naquele mesmo instante, a sala começou a brilhar, a luz crescendo ao redor dela como um escudo de proteção. O desespero a cercou uma última vez, mas Clara havia encontrado o poder em sua luta.
O desejo real, a alquimia do amor verdadeiro, estava presente. Portanto, como em um único movimento de bravura, sua determinação eclipsou o pavor. Eu posso enfrentar você e essa escuridão. Eu não serei mais refém do meu próprio medo, gritou, tão alto que parecia balançar as paredes. À medida que a luz emanava de sua determinação, suas forças convergiam em direção a Lucas. Ele ainda estava ali, mas os olhos vazios começaram a brilhar com uma nova glória. O amor é mais forte que qualquer escuridão, Clara declarou, impulsionando-se em direção ao que restava de seu irmão. A luz tornou-se um farol, e o eco da verdadeira esperança envolveu as sombras, fazendo-as desmoronar. Agora você não tem o que desejar, murmurou Dona Elvira, mas em um sussurro quase temeroso. As sombras ao seu redor começaram a se desfazer, e Clara percebeu que a cada balança do amor, a escuridão recuava. E finalmente, quando Clara e Lucas se encararam, o orgulho, o amor e a coragem superaram a dor e a tragédia. O que ela poderia perder agora tinha se transformado na luz que ainda iluminava seu futuro. Juntos somos indestrutíveis, Clara afirmou, enquanto as sombras finalmente deixavam de existirem, seguidas pelo eco triste de um passado que nunca mais voltaria. A vitória estava em suas mãos e agora, Clara podia dizer com certeza que a luz do amor sempre venceria, trazendo os verdadeiros laços que nunca se despediriam. Como ela finalmente recuou do abismo, Clara sabia uma coisa: a luta nunca termina, mas cada batalha vale a pena quando a esperança brilha. E enquanto o último vestígio da velha se dissipava entre as sombras, Clara sabia que poderia construir um futuro ao lado de Lucas, agora mais forte do que nunca. Por fim, ela precisava disso. Ela precisava de você, meu caro espectador. Assista, participe e não hesite nas suas decisões. Você estava aqui presente e, assim como Clara, sempre lute pelo que mais ama. E não se esqueça, o poder de decidir é único e muito mais poderoso do que se pode imaginar. Agora, se você sentiu essa história na pele e na alma, este é o momento de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.